chamar os nossos panelistas de agora, começando então com o Thiago Prado, presidente da empresa de pesquisa energética. Não tá. Que ótimo. Então senta do meu lado. Ótimo. Bom, gente, é isso. Tivemos, o Gentil mudou de cargo, o Thiago pularam ele no PPT, mas estava, e a gente tirou, vou ter que explicar, né? O Thiago, ele ia vir no nosso evento, aí ele desmarcou, e depois, felizmente, a agenda do Ministério caiu, e ele foi ser presente conosco. Continuando, então, Marisete Pereira, presidente da Abrage, por favor. Sempre muito florida, colorida, iluminando, né? Sérgio Gomes, diretor da Andritz Hydropower Brasil. Muito obrigada. Opa. Tarcísio Calderano, CEO da Power China no Brasil. Tudo bem? E José Pinheiro, que é diretor da Intertecne. Ele pode pular o degrau, a gente não. Se eu pular, eu caio. Bom, gente, vamos lá, então, gente. A gente está um pouquinho atrasado no nosso cronograma, mas foi bom porque deu tudo certo, deu tempo do Thiago chegar do outro compromisso dele. É bom ver essa sala cheia, até porque a gente está competindo aqui com vários eventos hoje em Brasília, então a gente vê que o interesse é realmente muito grande. Toda essa questão que a gente está discutindo, e é interessante que a gente fala como se fosse uma inovação, não é exatamente uma inovação, uma tecnologia que tem aí do século passado, né? E, como eu disse, o Thiago, inicialmente, ele estava com a gente, depois não estaria mais, voltou. A gente ficou muito feliz, porque eu falo que ele é um dos grandes entusiastas aí das reversíveis, e até considerando aí a apresentação, né, que a Lisa fez muito bem sobre a Power China e a dimensão que esses empreendimentos têm tomado na China agora nos últimos anos, nesse último ciclo grande de crescimento. Até o Sérgio me passou uma apresentação muito legal ali que foi feita, acho que para a IPE mesmo, né? Que mostrava ali um gráfico, né? Assim, no século passado a gente teve um monte ali no pós-guerra, etc. E depois parou de ter projetos. E agora, nesses últimos anos, voltou a se falar muito sobre reversíveis. Thiago, a gente está nesse momento aqui. Você não estava no painel anterior, mas falamos muito sobre as resoluções do CNPE. Tentei tirar uma data aí do nosso secretário executivo, que não quis dar. Mas ele mencionou que a IPE tem ali estudos já, né, bem avançados até, em relação a projetos que foram desenvolvidos, que já estão ali num ponto mais próximo de sair do papel. O que você pode contar para a gente, então, disso? Vi que você já veio com uma colinha aí, então vem cheio de números. Bom, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês do trabalho da EPE nesse assunto. É a segunda vez que eu uso um termo entusiasta, né? Eu acho que a palavra entusiasmo tem um pouco de crença, né? Mas eu não me considero entusiasta. O que eu acho é que, tecnicamente, a EPE já constatou que essa é uma realidade que precisa fazer parte do sistema elétrico brasileiro. Tá? E esse é o movimento que você bem relatou, internacional, traduz um pouco disso. Né? As economias que aceleraram a transição energética e estão com recursos variáveis, renováveis, em larga escala, precisam responder com tecnologias de armazenamento. E isso não é diferente do Brasil, que já é um país que já lidera, né, nessa temática, né, sempre com o diferencial de ter uma hidroeletricidade, um parque hidrelétrico consistente, mas com a dificuldade de expandir em termos de capacidade de armazenamento.
né? E com um deal também de, em algum momento, alcançar a neutralidade, né, de carbono e controlar também, gerenciar melhor o parque termoelétrico, né? Então, nisso, o armazenamento é uma realidade que passa a compor a matriz, né? Então, no diagnóstico de 2000, no PNE 2055, a gente tem cenários que flutuam entre 39 a 97 gigawatts, né, de necessidade de armazenamento, né, que deverão ser distribuídos em o que a gente chama de armazenamento de longa e curta duração, né? Os de curta duração, a gente tem um pouco essa compreensão lá das baterias, né? Mas os de longa duração necessariamente são as usinas hidrelétricas reversíveis. Com os dispositivos que vieram do CNPE, a gente está buscando, a gente reativou o inventário que fez na área Rio, né? E a gente está buscando desenvolver avançar com uma parceria na Aliança de Inovação, né? Que é uma parceria Brasil-China, tentando identificar a possibilidade de, a partir desses recursos, conseguir avançar nos estudos de detalhamento de alguns projetos que a gente selecione desse inventário no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, a gente está avaliando a viabilidade jurídica de construir esse tipo de parceria, né, porque teria que vir recursos a partir desse grupo, para que a EPE possa fazer a sua contrapartida com análise técnica. Mas, em não sendo possível, a gente vai para a via normal, que é buscar o orçamento da União, né, e tentar fazer o desenvolvimento dos projetos. Então, tem até um comandinho lá no CNPE que fala um pouco dos recursos de P&D, que já eram recursos historicamente previstos para irem para a EPE, mas que nunca foram. Eles acabam virando reserva orçamentária do governo federal, né? Então, a ideia do CNPE foi sinalizar de que tentasse priorizar o uso desse recurso nesse tipo de atividade da EPE. Minha visão de longo prazo, acho que a visão estratégica não é que a EPE seja uma grande powerhouse de projetos de usinas reversíveis, né? Acho que a gente tem um primeiro momento de assim, abrir o caminho, né? De fazer a boa discussão com os órgãos ambientais, né? O licenciamento, o uso de recursos hídricos, e, enfim, para que a gente crie um ambiente de negócio para o setor privado e realmente realizar esses investimentos e desenvolver os projetos, né? Eventualmente, se o governo sentir a necessidade de algum projeto de maior porte, acredito que aí talvez a EPE também possa fazer algum papel de atuação pontual, né? Mas acho que nesse primeiro momento, o desafio que eu vejo é justamente a gente criar esse Penfield, né, sensibilizando todos os órgãos de governo para que, sendo realizado algum processo competitivo, como a própria CNPE prevê, os investidores tenham ali visitem, né, os seus órgãos de licenciamento, a ANA, os órgãos estaduais de recurso hídrico, e eles já saibam o que é, a importância disso, a relevância disso, como isso está dentro de uma visão de país de longo prazo. Muito bom, porque é isso, né? Ter essa tecnologia dentro da visão de país de longo prazo, eu acho que já é uma sinalização muito importante. Marisete, você falando aí pelas hidrelétricas, né? É até interessante, porque até pouco tempo atrás a gente falava muito que não tinha mais espaço para hidrelétricas com reservatório. Até isso mudou um pouquinho agora recentemente, né, para poder estudar e voltar a falar em reservatório. E as reversíveis também aparecem aí como uma grande frente de crescimento, né, para essa tecnologia. Foi o grande carregou, né, o nosso setor elétrico por muitos anos. Depois virou ali um pouco não um patinho feio, mas um patinho esquecido ali, né? Ficou ali na lagoa e agora voltou aí a brilhar, mas até o próprio Diogo, né, mencionou no painel anterior como as usinas hidrelétricas hoje estão exercendo um papel que não necessariamente é delas, não é o melhor uso, talvez, né, ali nas rampas, e como as reversíveis são as hídricas que atendem esse tipo de necessidade. Como que vocês estão enxergando isso aí estrategicamente? Bem, primeiro, bom dia a todos e a todas. Tá? Em nome da Abrage, quero agradecer o convite para a Camila e a Larissa da Megawatt, para a gente estar aqui, né, em um momento muito oportuno para a gente estar discutindo esse tema, e parabenizar a Copel, né, pela realização desse evento. De novo, acho que o momento é mais do que oportuno que façamos essa
essas conversas, trazendo essas informações, tanto da visão do regulador, do planejador, do poder, né, do poder concedente, e também, obviamente, aqui dos fabricantes e prestadores de serviços. Eu acho que, mais uma vez, parabéns por realizar esse evento. Eu acho que ele é muito bem-vindo. Vamos lá, né? Primeiro, eu vou dizer para você o seguinte, que esse tema do armazenamento hidráulico, ele passou a ser, lá na associação, na Abrage, um tema muito recorrente nas nossas discussões, e nós começamos a nos aproximar aí, da IH, incentivando os nossos associados geradores a olhar esse armazenamento hidráulico, as usinas reversíveis, de uma outra forma, até porque, na nossa avaliação, vamos dizer assim, a viabilização dessa tecnologia vai colocar de novo no centro das discussões as usinas hidrelétricas, o papel que elas exercem para o sistema e o quanto elas foram importantes para que chegássemos nesse estágio com uma matriz mais de 90% limpa e renovável, e foram elas que garantiram toda essa viabilização, essa expansão dessas novas fontes renováveis. Então, as hidrelétricas são, sim, eles têm um valor estratégico imenso. E o Brasil ele precisa, de novo, olhar esse valor estratégico, até porque a gente é um diferencial no mundo em relação à reservação da água. Né? 90% dos nossos reservatórios estão nessas usinas convencionais, e mais, a gente detém, como a gente tem repetido isso frequentemente, 12% da água doce do planeta. Então, a gente não pode deixar de fazer esse aproveitamento dessa tecnologia, que eu não vou repetir no painel anterior, eu acho que os meus colegas deixaram aí com muita clareza o quanto essa tecnologia ela pode ser uma solução para os problemas aí, tanto de segurança do sistema, quanto de custo. E mais, a gente vai deixar investimentos ou serviços para gerações futuras. A gente não está, de novo, todas as tecnologias são importantes, mas a gente tem que saber diferenciar e a gente tem que ter o compromisso, né, como sociedade, de que tecnologia a gente vai investir pensando no futuro. E eu vejo assim, o BES importante, mas é uma tecnologia que, na minha avaliação, ou na avaliação lá da associação, é um recurso importante, mas ele não é um recurso estrutural. Então, a gente precisa combinar essas necessidades e, não respondi a sua pergunta ainda, combinar essa necessidade e aproveitar vamos dizer assim, esse conhecimento tecnológico que os geradores acumularam décadas. Mas, para tudo isso, eu acho que a gente precisa, de fato, dar o primeiro passo, tá, Tiago? E falo isso para o Ministério de Minas e Energia e a própria agência. A gente sempre quer fazer uma contratação ótima. Nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente tem que talvez, fazer uma contratação boa, aprender com aquela contratação boa e chegar no ótimo. É isso que a gente fez em 21. Eu estava comentando aqui com os colegas, em 2021, que quando a gente começou a identificar que precisava colocar no sistema potência, nós tivemos a coragem de colocar na legislação, né, aquele leilão de reserva de capacidade, que, à época, nós entendíamos como era um instrumento temporário e terminou ficando permanente em função da continuidade da expansão da matriz, que não traz todos os serviços sistêmicos que a gente precisa para garantir a segurança. Então, aquele instrumento do leilão de capacidade, em 21, a gente idealizou produtos. Não fomos muito felizes, porque o produto termoelétrico a gente colocou até 65% de inflexibilidade, que isso contribui, de novo, para a questão aí recorrente do Cortem, e tínhamos colocado o produto hidrelétrico. Naquele momento, a gente sabia que o produto hidrelétrico, nós teríamos dificuldades em modular aquela necessidade, o modelo de contratação com a necessidade do sistema. Mas a gente colocou,
e a gente recebeu feedback que não dava para avançar, mas a gente provocou o mercado, para o mercado começar a estudar e a própria indústria começar a se preparar. E foi isso que nos deu a condição, em 25, da gente colocar as hidrelétricas de novo no centro ali ou melhor, deixar muito claro o quanto a fonte hidrelétrica ela contribui para o sistema. Então, eu acho que é um processo que eu acho que o poder concedente poderia iniciá-lo para que a gente possa aprender junto e levar esse aprendizado e a gente ir aperfeiçoando. Porque se a gente esperar para fazer, de novo, um modelo, uma contratação do ponto de vista regulatório e econômica perfeita, a gente talvez perca a oportunidade de aproveitar essa potencialidade de recursos que a gente tem no sistema. E nesse particular, Camila, veja, a gente já tem aí uma sinalização de identificação de aproximadamente 38 gigas de áreas já antropizadas, já estruturas hidráulicas já disponíveis. Ou seja, a gente tem vários benefícios aí que a gente poderia até ter uma redução de custo de implantação, até pela infraestrutura que a gente já dispõe. E a questão ambiental, eu vejo que ela também, vamos dizer assim, ela pode não ser tão não ser um desafio tão grande. Por quê? Hoje, as usinas já estão ali, naquelas regiões. Você vai fazer apenas um reservatório em muitas das usinas que estão sendo estudadas, ou dos projetos, melhor dizendo, um reservatório montante. Então, talvez a questão aí ambiental ela não seja um gargalo tão grande, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E eu acho que o primeiro passo, a gente, como a Brage, está muito otimista agora com a publicação dessas resoluções do CNPE, com o senador Braga, foi muito, vamos dizer assim, muito feliz, muito atento em colocar na Lei 15.269 até a questão do licenciamento. Então, é mais um passo, acho que a gente tem ali, que pode, sim, facilitar vou dizer assim, trazer essa nova tecnologia para o sistema. E quando a gente fala nova tecnologia, o Brasil já sabe fazer isso há décadas. Então, eu acho que, só concluindo aqui, eu acho que a gente tem, sim, condições e infraestruturas para viabilizar aí vamos dizer assim, essa política pública com que é a nossa expectativa, e a gente otimiza com a maior brevidade possível. Muito obrigada. Obrigada, Marisete. Muito bom saber que está todo mundo se preparando assim. Passando para a indústria, mas, Sérgio, eu vou te pular, ainda vou voltar em você. Eu vou no Tarcísio agora, porque eu quero trazer aqui, até pensando um pouco na apresentação que foi feita antes. E eu vou até quebrar a ajuda de vocês, porque eu não sei falar o nome da usina. É Fanning que fala? Fanning. Fandim. Muito difícil esse nome. Mas, enfim, a apresentação da Lisa foi muito interessante, porque é um projeto gigantesco, enfim, 3,6 gigas, 10 horas de autonomia, toda essa dificuldade ali. Dificuldade não, todos os desafios no desenvolvimento que foram superados. Eu acho que é muito legal para a gente ver assim, um projeto desse porte. E pensando assim na aplicação do Brasil, eu sei que aqui até a Port China está trabalhando mais com outras fontes, mas considerando toda essa expertise que vocês têm dentro do grupo, as condições do Brasil, as discussões que a gente tem tido hoje, o que daria para aplicar aqui? O que é aprendizado desse projeto que você acha que a gente pode trazer para o Brasil? Bom, primeiramente, bom dia, Cíntia. Eu quero parabenizar a Megawatt, a Copel, por esse evento. Para mim está sendo um prazer, porque a minha história como engenheiro, eu sou barrageiro, desde como técnico de edificações como engenheiro, poder rever alguns amigos antigos aqui que, de fato, construímos o Brasil, construímos as usinas que hoje a gente tem. A discussão sobre pump storage, usinas reversíveis, não é só uma discussão energética, é sobre estabilidade
do sistema, segurança energética, sobre a integração das renováveis com a competitividade industrial. Ela diz muito respeito, eólica e solar no Brasil cresceu muito, transmissão sozinho não resolve, a gente tem as baterias BESS, que atendem a curto prazo. Então, usinas reversíveis são usinas de grande capacidade de armazenamento, de larga escala, de longo período. Então, as pump storage, as usinas reversíveis, mas elas não competem com as renováveis. Eu digo que as usinas renováveis, elas viabilizam, as usinas reversíveis viabilizam as energias renováveis. Então, nesse sentido, a gente crê que a solução para o Brasil vai passar por usinas reversíveis, que tem um desafio grande, desde a parte de licenciamento, a parte da regulação. Eu acho que a parte menor que vai impactar nós aqui no Brasil é a capacidade de construção. O Brasil ainda tem uma resiliência muito grande na capacidade de construção. As usinas é uma tecnologia já, como você bem disse no início, de décadas, não tem nenhuma inovação. Basicamente, é aplicar aquilo que a gente já sabe, aplicar o óbvio. É voltar a ter projetos onde a gente investe muito em engenharia, muita montante. Assim, se o leilão está projetado para o próximo meio do ano que vem, nós já estamos atrasados, como diz respeito à engenharia. A gente retomar aqueles grandes estudos de geologias, a parte toda de construção, a gente poder usar que essa usina reversível possa ser um vetor de reconstrução da nossa indústria nacional de construção, que basicamente já está as empresas todas muito fragilizadas. Então, a gente acredita que esse novo setor, esse novo tipo de projeto vai servir não só para a estabilidade do sistema, de novo, de segurança energética, mas também de recuperação da nossa engenharia. A gente esteve falando recentemente aqui sobre quanto a engenharia brasileira perdeu. E isso passa muito pela discussão que a gente tem com respeito à Power China. A Power China hoje, dentro como EPC, é a sexta maior EPCista do mundo. Dentro do setor de energia, nós somos o número 1. Dentro do setor de engenharia, o número 1. Essa barragem que foi apresentada, esse projeto, a engenharia é nossa, pela uma subsidiária nossa, a Power China Beijing. Não só essa, tem mais 32 gigas hoje em construção só pela Power China. Mas a gente discute muito assim, qual que é a nossa proposição de valor aqui? Não é conhecimento local, né? Nós não temos conhecimento local. Então, parte muito para assim, de capacidade financeira, sim, capacidade de emissão de garantia, de investimento, capital de giro, temos. Mas é muito mais, então, transferência de tecnologia. Porque o Brasil já tem esse score de infraestrutura muito forte. Então, o que a gente tenta trazer, pela uma visão nossa de Power China, fazer essa transição, essa transferência de tecnologia associada às empresas locais que aqui já estão, que já têm as empresas de engenharia, as empresas de construção, poder junto estar apoiando desde a fase da identificação daqueles projetos, é um trabalho muito forte que a PE está fazendo. Eu conheço bastante o que está sendo feito, nós estamos apoiando. Tem a Copel, uma iniciativa fantástica que ela está fazendo. A Copel está indo daqui a 2 dias, está aí na China, numa comitiva grande, fazer um trabalho fantástico lá, trabalhando bastante a montante. Então, o que a gente puder, nós, como Power China, apoiar essa transferência de tecnologia, apoiar as empresas locais para se recuperar e voltar à fase de construção, investir em engenharia, esse é o nosso papel. A Power China é uma empresa estatal, 100% estatal, é governo, nós somos governo. Então, a posição nossa é poder trazer governo chinês apoiar o governo brasileiro no diz respeito à estabilidade do próprio sistema, né, e a parte de eficiência energética. Muito bom. É bom contar com parceiros assim. E, Sérgio, a Marisete mencionou aqui, né, como foi importante mobilizar os fornecedores aí nos últimos anos para poder viabilizar a participação das hídricas no leilão que a gente teve agora. E até eu via muito, né, que as empresas, como a André, estavam muito focadas ali até em manutenção de turbinas, né, já que a gente não tinha projeto novo. Agora vamos ter aí algumas expansões, né,
casa de força adicional, aí a Copel instalando, e essa possibilidade de ter reversíveis aí num prazo que a gente ainda não conhece, mas que esperamos que não seja tão longo assim. Como que, para vocês, ali pensando, como que vocês conseguem fazer esse planejamento? Vocês estão prontos para isso, para lidar com esses desafios, até se associando aí, né, às empresas de engenharia, pesquisas, enfim, que estão também olhando para essa tecnologia? Bom, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Agradeço ao convite aqui da Megawatt. Parabéns à Copel pela organização do evento. Agradeço, em nome da ANDES, estar aqui para poder falar de reversível. E tem muitos temas. O painel anterior varreu muitos pontos importantíssimos. Tá? Eu vou direto no seu ponto e depois quero discorrer um pouco sobre o que já foi falado no painel. A Andes, como fabricante, né, e detentor de tecnologia de usinas reversíveis, a gente tem desenvolvido muitos projetos a nível mundial. A gente está percebendo, já de alguns anos, um crescimento no mercado a nível global. Como foi falado aqui, até o Diogo comentou na fala dele. Temos 190 gigawatts instalados de reversível no mundo, tem 60 gigawatts em construção. O IHA mapeou e tem indicado que, a nível mundial, tem 600 gigas de reversíveis planejados. Aqui no Brasil, sem dúvida, temos locais. A EPE está fazendo um trabalho muito forte de mapeamento, entendimento das possibilidades. Tá? E, visto isso, a gente, como Andes, está capacitando nosso time local para fazer as engenharias. Nós já estamos produzindo aqui no Brasil motogeradores para usinas reversíveis na Grécia. Estamos fazendo turbinas para projetos na Índia. A Índia é um mercado interessante, né? Está crescendo muito. Os maiores contratos que a gente tem na Índia hoje são reversíveis. Ali eles optaram por um modelo de negócio onde existe um aproveitamento híbrido entre as fontes, solar, eólica e a reversível, para eles terem energia 24/7 na rede. Tá? Então, a Índia está fazendo isso. Tá? Existem outros países crescendo muito. A China, como vimos aqui, o caso de Fengning, se é assim que se fala, mas é uma usina icônica, a maior do mundo. Ela tem, interessante, as duas tecnologias, a rotação fixa em algumas máquinas e a rotação variável lá nas máquinas da Andritz. Existem tecnologias que são aplicáveis para contribuir ao sistema com certos atributos. E aí vem um ponto que foi muito debatido no painel anterior. Quem vai investir precisa enxergar como aquilo vai ser valorado, né? Como o atributo vai ser monetizado no futuro. E a usina reversível, foi falado aqui até pela Marisete, ela é um ativo estruturante. Ela não é uma usina feita para durar 15 anos. Ela foi feita para durar mais de 80 anos. E, se a gente olhar, tem até o IHA traz alguns comparativos, o custo do ativo em 80 anos. Se a gente comparar a ABS com a reversível fica muito mais barato em 80 anos, né? Porque é um ativo estruturante, assim como as nossas hidrelétricas. E aí eu pego também um ponto que o Diogo comentou, e foi comentado aqui também nesse painel. As hidrelétricas que temos hoje, elas estão sustentando a entrada das renováveis, tá? E elas estão trabalhando de uma maneira que elas não foram projetadas para isso. No final, a gente teria que repensar não só a inserção das reversíveis, mas também uma remuneração adequada aos geradores que hoje estão suportando a entrada das renováveis, né? Porque hoje, no final do dia, basicamente, as hidrelétricas e outras fontes estão cobrindo a rampa de carga aí, que chega em 40 GB e está projetado no futuro um crescimento maior para chegar a 70 GB de rampa de carga, e os equipamentos reversíveis foram projetados para isso. As usinas hidrelétricas que temos não foram. Porém, concordo aqui com o Tarcísio também com o tema, a nossa engenharia cresceu na construção de reservatórios, a engenharia civil, a engenharia eletromecânica. A gente construiu os maiores reservatórios do mundo, temos as barragens, não partimos do zero, então a gente precisa aproveitar o que temos. E o grande conhecimento de construção e de engenharia que temos. Nós ficamos um gap muito grande, então nós estamos muito empolgados para
construir os novos engenheiros do futuro. Então, a gente está trazendo a tecnologia, buscando aprimorar isso aqui, e também entendo que isso vai trazer um benefício para o país, em termos de formar novos engenheiros, recuperar essa questão de construção civil, a questão de capacidade de planejamento, que hoje a China tem muito, e o Brasil já teve no passado e precisa voltar. Então, acho que é uma oportunidade que temos, e nós, como fornecedores, estamos prontos para trazer a tecnologia para cá. Então, acho que era isso a minha mensagem. Muito obrigada. Então, pensando em partes práticas até, né, dos desafios que a engenharia tem no Brasil, Pinheiro, o que define, assim, né, quais são as condições para um projeto como esse parar de pé aqui no Brasil? A gente falou no painel anterior muito sobre as questões das regras, né, toda a questão de regulação, remuneração, licenciamento, IBAMA, ANA, ainda tem muitas variáveis em aberto, mas também tem a questão da engenharia. Bom dia para todo mundo. Já é quase meio-dia, já terminando a primeira parte. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando também sobre um assunto do qual eu sou um entusiasta, né? Eu, como vendedor de bateria, como disse alguém aqui, eu posso ter esse viés, talvez, né? E eu acho que uma coisa importante que eu quero cumprimentar a Copel é esse foco na comunicação também, né? Esse trabalho todo que está sendo feito olhando o potencial e a importância de uma tecnologia como armazenamento hidráulico. Eu acho que é importante a gente poder explicar o que é uma usina reversível, como a gente está dizendo, ou um sistema de armazenamento hidráulico, né? Não vamos perder de novo a palavra renovável, né? Porque a gente sempre fala, não, porque as renováveis, a gente vai fazer hidrelétrica reversível para poder permitir a entrada de novas renováveis. Bom, em primeiro lugar, a hidrelétrica reversível não é bem uma hidrelétrica, é um sistema de armazenamento hidráulico renovável, né? Isso é uma coisa importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos adicionar, o sistema vai precisar de capacidade, vai comprar potência, e a gente está colocando, está sendo obrigado a colocar, a cumprir esse papel com térmicas a gás, etc., com a incerteza de combustível e tudo. O produto hidráulico que entrou nesse último LRCAP já mostrou o potencial de economicidade dessa tecnologia. E os sistemas de armazenamento hidráulico podem ter um potencial econômico muito grande, inclusive, eventualmente, no LRCAP, né, que pode ser um caminho também, né? O que deixa um projeto, agora pensando assim do ponto de vista de engenharia, o que deixa um projeto em pé, né? Você tem alguns fatores que são importantes. Desnível, você precisa ter queda. Vocês viram ali a usina de Fendim, tem queda em torno de 450 metros. Se você olhar todas as reversíveis aí que são construídas no mundo, existe um ganho de economia à medida que a queda aumenta, e existe um sweet spot, vamos dizer assim, em torno dos 450 metros. Coincidentemente, é bem a queda ali do Fendim, né? Esse é um fator. O segundo fator, vocês viram o tamanho das cavernas, dos túneis, etc. A geologia é importante, né? Eu não sei como é que é a geologia de Fendim, fiquei até curioso para ver, né? Existem soluções para todas as geologias. Isso é uma coisa importante, e o que fez empresas como o Intertécnico, está aqui o Anaximandro da Nova Engevix, está aqui a Power China, está aí a Andrade Gutierrez, a Odebrecht. O que fez essas empresas terem valor e se valorizarem ao longo do tempo foi a capacidade de criar soluções para condições complexas, né? Portanto, essa é a tecnologia que o Brasil tem. A gente tem condições de fazer esse tipo de projeto que está colocado ali, tá? Então, a geologia é importante. Geologias muito boas no Brasil vão gerar projetos que vão ser verdadeiros pré-sais. Eu estou também aqui, estou citando um colega da Copel aí, né? Mas geologias, um compromisso entre queda, geologia, facilidade de acesso, e um outro fator importante também, que é um certo sinal locacional que talvez hoje falte, né?
numa apresentação recente que a gente fez aí, o meu colega Roberto Bertol, eu tenho que falar agora o primeiro nome, porque tem 2 Bertóis sentados ali na mesma mesa, né? A gente mostrou que se o TUSE, por exemplo, for cobrado tanto na geração quanto na carga, né? Como o Sul tem um TUSE mais alto na carga, né? E o Norte e o Nordeste tem um TUSE mais alto na geração, como o mais alto da geração é mais alto que o mais alto da carga, você vai acabar indicando que é melhor fazer essas usinas no sul do Brasil. Mas esse é o verdadeiro sinal que quer se dar. Então, o sinal locacional é importante para que os empreendedores, principalmente de circuito fechado, saibam onde buscar projetos, né? E saibam onde buscar esse compromisso entre queda, geologia e também a situação dos reservatórios, né? Uma outra coisa importante, só que eu queria levantar, que hoje também tem uma certa polêmica, é a questão da definição do circuito fechado, né? Então, no circuito fechado, a gente não pode tocar em corpo hídrico. Bom, se a gente realmente for nessa interpretação e não puder interferir em algum corpo hídrico, a menos da captação de água para o primeiro enchimento do reservatório superior, a gente vai excluir da definição do circuito fechado o sul do Brasil, com certeza, porque é impossível no sul do Brasil você achar qualquer depressão, desnível, vale em que não tenha água. Vai tirar o Sudeste, boa parte do Sudeste, e você vai ficar com algumas regiões áridas do Centro-Oeste ou do Nordeste, né? Eu acho que essa definição do que é o circuito fechado e que está na primeira, segundo a ANEEL, está na primeira onda, né, da regulação, talvez junto com expansão de reservatórios existentes, ela precisa ser de alguma maneira flexibilizada. Quem sabe, falando em você criar categorias de rios, né, rios que não têm potencial hidrelétrico. Quer dizer, essa discussão precisa avançar e precisa concluir, né? Outra coisa importante que eu queria repetir, isso já tem sido dito muito, e quando a gente olhou agora aí o Fengying, que é uma solução estratégica para a China, ela foi colocada lá por uma necessidade específica, né? Normalmente, em reversível, você busca o projeto. Ele é um pouco parecido com uma usina solar, com um PV, né? Você pode buscar o projeto, você busca a geologia combinada com a queda, né? E ao buscar o projeto, você seleciona, isso vai ser função, claro, do tempo de armazenamento, mas os reservatórios, em alguns projetos que a gente tem estudado e tem visto, nós estamos falando de reservatórios, não quero nem chamar de reservatório, nós temos visto lagos, açudes, né, da ordem de meio quilômetro quadrado, 1 quilômetro quadrado superior e inferior, tá? Então, é aí que sai um pouco da definição de usina hidrelétrica. Estamos voltando com usina hidrelétrica. Não, usina hidrelétrica é importante, não estou dizendo que não é, mas o sistema de armazenamento hidráulico, do ponto de vista de área inundada, ele está mais próximo de uma solar, ou, quem sabe, até de um banco de baterias de grande porte, que vai ocupar uma área da mesma ordem de grandeza de um sistema de armazenamento hidráulico, né? Então, o que sobra para a gente, claro, é um tempo de implantação. Para construir esse sistema complexo de túneis e acesso e tal, leva um certo tempo. Mas é provável ainda que o caminho crítico da construção ainda passe pela fabricação dos equipamentos, o que vai dar aí os 4 anos, né? Então, existe uma variação, porque aqui a gente vai lidar com a natureza, então a faixa de variação de preço, né, como falou o Diogo, citou 1.500 ou 1.200 dólares o quilowatt instalado, né, mas tem experiências na China com 600, 700, 800. Né? O Sérgio tem um número aí que ele está me falando ontem à noite, entre 700 e 1.500 euros. Você vê que aí o range de variação é maior do que numa bateria, que é aquilo e pronto, só varia com a tecnologia, com a evolução da tecnologia. Aqui varia com as dificuldades que você encontra em locais específicos. Mas como você normalmente pode selecionar esses locais, você tem a possibilidade de ter um custo, um CAPEX, da ordem do CAPEX de bateria no mesmo tamanho. E, como o Diogo ressaltou, um LCOS, né, que é o custo do armazenamento, mais barato.
mais barato, especialmente se você considerar um horizonte aí de 30 a 35 anos. É bem interessante, parece ser muito desafiador e me faz pensar como que o planejamento consegue considerar todas essas variáveis na hora de fazer um mapeamento. Então, eu sei que vocês já têm um mapeamento que está mais ou menos ali, né, caminhado para alguns empreendimentos, algumas regiões, Thiago, mas na hora de fazer esse mapeamento, em que pé que vocês estão mesmo dessas oportunidades e como que todas essas variáveis aí que o Pinheiro mencionou, por exemplo, entram? Porque eu sei que você tem que considerar também questões ali do sistema, né, onde é mais interessante para colocar por conta de curtailment, de restrição. Então, é muita coisa para poder chegar ali naqueles lugares perfeitos onde essas usinas vão poder ser colocadas, certo? Bom, a gente tem uma ferramenta aberta, né, que se chama GeoHR, que é para justamente auxiliar também os empreendedores a buscarem sites, né? Como eu havia mencionado para você, hoje a gente está focado em aproveitar o inventário que a gente já fez para o Rio de Janeiro e não está prospectando novos lugares, né? Muito na ideia, né, de que quando o Ministério avance na implementação da resolução do CNPE, a gente busque mecanismos de contratação de mercado. Então, as principais perguntas que a gente quer responder é por quantas horas, né, qual a localização, em que tipo de região, né, que tipo de serviço que a gente vai pagar, qual é a modelagem que vai ser usada, se vai ser uma modelagem mais próxima do LRCAP, ou se vai ser uma modelagem de empilhamento de receita, né? De fato, o ponto que o Pinheiro colocou, da conexão, é um dilema muito semelhante ao que as baterias estavam discutindo com a própria ANEEL, né? Um elemento que a gente trouxe adicional até na discussão do LRCAP de baterias é aquele mapa de bonificação, né? E aí, aquela metodologia de bonificação, você consegue colocar um prêmio nas barras que são mais interessantes para o sistema elétrico de ter ali uma atuação do sistema de armazenamento, mas você também pode adicionar camadas, né? A gente pode sofisticar ainda mais esse modelo, também colocando prêmios para projetos que se localizem para reduzir, por exemplo, curtailment, né? Então, de fato, a gente já tem conhecimento, inclusive, de projetos na região Nordeste que tentam fazer essa alocação de custo-benefício, né, olhando os pontos de curtailment, né? Então, tudo isso vai depender exatamente da modelagem. Para resolver o mesmo problema, tem diferentes caminhos, né? Se a função objetivo, por exemplo, fosse essa, a gente também pode buscar justamente os pontos na rede em que a gente tem encontrado o corte por restrição elétrico-energética e tentar atuar especificamente nessa região. Mas, se o problema a ser resolvido é esse, aí a pergunta que fica é se o encargo de reserva de capacidade é o melhor elemento para ser usado para resolver esse problema, entendeu? E aí a gente volta para a questão de como é que vai ser feita a remuneração do serviço. O que eu acredito que esteja assim, vamos dizer assim, mais prático e viável de ser feito no primeiro momento seria via realmente ao de reserva de capacidade. E em sendo um de reserva de capacidade, a utilização desse mapa de pontos na rede, colocando premiações para o BID, talvez seja o elemento mais interessante para fazer um locacional que tente suprir a simetria tarifária que foi colocada, né? Que vai depender também da forma com que a ANEEL pode tratar, né? Porque existem várias opções regulatórias. Esse tipo de tipologia, ele trabalha predominantemente como carga, não necessariamente mais como geração, né? Porque ele, enfim, tem a questão do acionamento das bombas, enfim. Mas se ele estiver colocalizado numa estrutura de semiaberto, já ganha outra característica, né? Porque ele vai se acoplar com um reservatório de uma usina hidrelétrica, né? Então, existem países que, por exemplo, eles para sistemas de armazenamento, eles adotam uma abordagem de neutralidade, inclusive tarifária, porque ele contribui, na verdade, ele atua na contribuição dos dois problemas, né? Tanto quanto carga, tanto quanto geração, né? Então, quando você tem excedente de energia, você utiliza ele para carregar ou acionar as bombas, né? Ou quando o sistema precisa de energia, você faz essa injeção, né? Então, novamente, tudo depende da modelagem.
né? Pela EPE, a gente, de fato, está focado, por enquanto, na área Rio, focado em fazer as discussões para que haja as regulamentações necessárias, para que todo mundo tenha um conforto para empreender, né? E a gente tem justamente discutido com o Ministério, apoiando nessas discussões, nesse mapa de possibilidades de como contratar. Então. Não tem, assim, quanto tempo que vocês precisariam para fazer esse tipo de trabalho? Eu queria mais entender, numa linha do tempo, onde a gente está, para poder chegar num leilão e ter projeto crível, sabe? Dá para dar uma estimativa? Bom, aí eu creio que o Ministério esteve aqui no painel anterior, né? Então, não, mas do trabalho da EPE. Não, enfim, assim, havendo uma decisão de realização, por exemplo, de um certame, definindo que a modelagem seja de LRCAP, aí vai depender realmente da capacidade do mercado de estruturar os projetos, né? E aí as perguntas que eu coloquei, que são as fundamentais por parte da EPE, por exemplo, são reservatórios de quantas horas? Não acredito que a gente deva especificar uma quantidade horária próxima das baterias, porque senão vai cair na discussão se uma bateria desloca ou não, né? Então, a gente está justamente buscando a calibragem do modelo para entender se são, por exemplo, 8 horas, 6 horas, 10 horas, né, 20 horas, né, que, enfim, quando a gente olha vamos dizer assim, uma mediana, né, dos projetos que tem no mundo, eles estão ali meio entre 6 e 8 horas, né? Existem outros países que já têm uma abordagem mais pragmática com reservatórios maiores, quando a gente exclui a Austrália, que parece que a Austrália tem reservatórios com uma quantidade muito grande de horas, que talvez não seja o melhor exemplo a ser adotado, né? E aí, eu acredito que, enfim, é questão de meses, né, se tomasse a decisão para que a gente pudesse fazer toda essa especificação para desenhar, né, um mecanismo competitivo para contratar, né? Eu acho que esse é um dos desafios, calibrar o quando, né, quanto tempo que se dará para se desenvolver esses projetos também é importante. Assim, muito otimismo traz risco na execução e você começa a fazer rolagem de contrato, o que, se for num mecanismo de reserva de capacidade, é muito ruim, né? Porque se você está contando com uma potência vai entrar, por exemplo, em 2030, e ela rolar para 31, ela cria um buraco, né? E aí você começa a ter que ficar discutindo, ter que fazer gestão de portfólio. Se tiver alguém contratado para 31, tentar antecipar. Então, isso traz riscos e custos para o sistema, né? Então, a calibragem do prazo também é importante, né? E a gente pode ver que, quando a gente escuta os desenvolvedores aqui no Brasil, é um prazo muito curto, embora a gente não tenha nenhuma construída no Brasil, né? Mas quando a gente olha fora, né, os prazos variam com conforto entre 7 a 10 anos, né? E a gente já ouve relatos aqui de 4, 5 anos, né? Não sei se era isso, até porque a gente também não tem mais histórico até de fazer usina hidrelétrica nessa velocidade. Então, essa calibragem do prazo também é importante para que a gente possa fazer a contratação no ano adequado e o ano correto, sem transferir riscos, né? A minha opinião é que a gente busque uma janela que seja confortável para empreender e, a partir da performance desses empreendimentos que forem contratados, a gente consegue ir recalibrando a janela de contratação. Ótimo. Bom, ele chamou aí vocês para terem os projetos, né, gente? Marisete, eu sei que, pelo que eu vi ali, você comentando, os seus associados já estão com muitos projetos. Antes de eu passar ali para o pessoal mais da engenharia, para entender ali o que é crível de prazo com eles, pensando que, para as hidrelétricas normais, digamos assim, convencionais, também é muito importante essa questão da definição da remuneração dos outros atributos, né? Uma bandeira que vocês têm batido bastante aí. Eu sei que contratar como reserva de capacidade já foi um avanço ali, né? Mas ainda há os outros serviços. Essa discussão com as reversíveis pode ajudar até a acelerar essa discussão para vocês? Dá para correr com tudo isso de forma simultânea, paralela? Camila, ótima pergunta. De fato, eu acho que a questão da gente passar a discutir e, vamos dizer assim, já sinalizar a contratação disso,
Isso põe em evidência também os outros serviços que as hidrelétricas hoje vêm prestando e não são remuneradas adequadamente, né, por esses serviços sistêmicos que elas entregam aí para o sistema. E eu acho, então, as reversíveis, elas são, sim, na nossa avaliação lá da associação, uma alternativa da gente poder buscar todos esses serviços que a gente tem discutido aí, inclusive com a própria EPE, né, Tiago? Muitas vezes a gente tem conversado com o Ministério de Minas e Energia, que é esse serviço de flexibilidade que tem se tornado aí, a cada dia que passa, mais importante aí para dar estabilidade e segurança para o sistema, né? E a gente tem hoje as hidrelétricas prestando serviço, obviamente, dentro daquele modelo que foi concebido aí há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que, respondendo, sendo bem direta para você, as usinas reversíveis, a discussão e a contratação desse serviço de armazenamento, ele ajuda, sim, a gente buscar uma remuneração adequada e justa para o serviço que as hidrelétricas prestam para o sistema. E é muito interessante, Camila, o que o Pedrosa até colocou no painel anterior. A gente tem que trabalhar para ter os sinais econômicos corretos. A gente vem aí numa escalada de custos que eu não sei em que momento isso pode romper, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nesses sinais econômicos corretos. E eu vejo muito que um desenho aí, uma arquitetura, né, tanto regulatória quanto econômica, para as usinas reversíveis, ajudaria também você precificar esses diferentes serviços e se trabalhar nessa expansão futura, que a própria lei, de novo, me referindo a 15.269, ela já trouxe um mecanismo que a gente titulou como expansão eficiente. Por quê? A lei já trouxe a preocupação, o legislador já trouxe a preocupação que a expansão, da maneira que ela vem sendo realizada, ou seja, remunerando, não vou julgar se a remuneração do megawatt-hora ele é compatível ao serviço ou não, mas a gente está remunerando o componente energia sem considerar os outros atributos que as diferentes fontes entregam para o sistema. Então, de novo, acho que a tecnologia das reversíveis pode, sim, nos ajudar a precificar e remunerar de forma adequada os serviços que a fonte hidrelétrica tem entregue para o sistema aí, principalmente a partir de 17 em diante, de uma maneira, como disse meu colega aqui, de uma maneira que a concepção do projeto não foi aquela. A concepção daquele projeto, daquelas máquinas, daqueles equipamentos, ela foi feita para elas operarem de uma maneira constante. E hoje elas estão nesse liga-desliga diariamente, e isso tem provocado desgaste na vida útil dos equipamentos e um custo para os geradores que hoje também não é reconhecido. É isso. Obrigada. Interessante. Antes de novo, vou pular, falar com o Tarcísio antes, porque você falou muito ali sobre como ser um EPCista, né, uma empresa estatal chinesa, que ajudar o Brasil. Considerando aí tudo que já foi dito aqui no painel, que tipo de segurança ou previsibilidade vocês precisariam para fazer esse tipo de aposta em um projeto aqui no país? E se a gente já tem essa sinalização, né, não da previsibilidade, acho que está num caminho, mas qual que é a sua avaliação sobre esses requisitos? Bom, Cíntia, um tema positivo é, finalmente, energia firme volta ao centro das discussões, né? Isso é muito importante, mas ainda retomo o tema da própria engenharia, né? Projetos bancáveis, ele pede engenharia robusta, né? Quem reduz incerteza, reduz o custo de capital também. Então, se esses projetos vão ser viáveis, para nós, pelo menos, nós queremos estar aonde o investidor, o cliente, aposta, acredita na engenharia, aposta que a gente pode fazer diferente. Você comentou bastante, Pedro, sobre o tema.
Até mesmo o próprio conceito. Eu achei interessante falar que não são usinas hidrelétricas, são armazenamentos, né? Talvez pump storage seja a palavra em português mais fácil de pôr. Então, de fato, a gente precisa que esses projetos, de fato, rompa ou retome aquele Brasil que tinha antes, da engenharia em primeiro lugar, de ter que os investidores busquem o melhor preço, não o menor preço. A gente quer estar onde a engenharia seja valorizada, onde a nossa empresa consiga agregar de fato. Aonde tiver esse tema, a gente quer estar. É um tema um pouco focado. A gente passou por um período agora onde, de novo, eu não quero fazer nenhum tema focado no comercial, mas a gente perdeu muito em busca no mercado pelo menor preço, isso perdeu, isso inviabiliza. Nós temos uma vez agora de recuperar. Então, de novo, eu volto. Engenharia robusta, redução de custo de capital, né, e onde o investidor entenda que esse é o primeiro caminho. É lá que a gente quer estar, lá é onde a gente acha que a gente contribui de novo, porque somos uma empresa internacional, o conhecimento local não é o nosso forte, apesar de já estamos hoje em 18 contratos aqui no Brasil, temos uma equipe bastante grande, a equipe inteira é local, toda a nossa equipe de gestão é toda localizada, a gestão, os profissionais são brasileiros. A própria exemplo, a Liz, que está aqui, 27 anos, só que estava lá na Camargo, eu vou falar mais tanto por causa da propriedade. Mas são experiências, toda a nossa equipe, a parte contábil, financeira, legal, accountability, todo ele é local, então a gente quer estar onde, de fato, a gente agrega a engenharia. É isso que a gente acredita. A gente espera que agregue a engenharia para cá, né? Sérgio, até queria muito que a gente falasse um pouco sobre as diferenças das máquinas, a questão das turbinas de velocidade fixa, variável, dos tipos de reservatório, mas a gente está em um prazo muito curto hoje aqui, acho que não dá para falar de tantas questões específicas, mas me deu muita vontade de fazer um material para isso na Megawatt, então vou trabalhar nisso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante aqui perguntar para você, assim, o que fica de fora, então, quando a gente faz uma conta pensando em preço por megawatt-hora? Porque a gente está falando aqui de uma tecnologia diferente, que tem diferentes tipos de modelo, de aplicação, aí você tem todas essas possibilidades aí, né, de mesmo de como construir, de como viabilizar essas usinas, essas grandes baterias hídricas, e também sempre é feita a comparação com as outras baterias, né? Então, qual que é o risco da gente começar a comparar? Como que dá para fazer, então, essa mensuração do valor exato? Bom, essa é uma grande pergunta. Primeiro, vamos falar das baterias hidráulicas ou usinas reversíveis, tá? Para comparar valores entre as duas tecnologias, a BESS é muito boa, eu acho que elas são complementares. A BESS é boa para períodos curtos, até 4 horas, como já foi falado aqui. Tá? Tem uma facilidade da BESS de ser instalada onde precisa também. A usina reversível, como o Pinheiro comentou, ela depende de um reservatório superior e um inferior. A gente tem que buscar os melhores locais. E, obviamente, a gente tem que olhar ao longo do tempo. Se você olhar o investimento inicial, eu tenho segurança que a usina reversível versus uma BESS, se a usina reversível for uma usina de maior capacidade, 1 GB, 2 GB, ela vai ser mais barata do que eu colocar 1 GB, 2 GB de BESS. E a BESS também nunca vai chegar a 8 horas, 10 horas por dia. Existem projetos de usinas reversíveis feitos para gerar dias, semanas. Então, o Tiago comentou isso, talvez não seja o caminho aqui para o Brasil, porque a gente precisa de outro tipo de empreendimento, porém a gente tem que ver o que o nosso sistema precisa. Aí vem a resposta, né? Essa questão do ampliamento de receitas, né? Para que a usina reversível seja viável, o sistema precisa enxergar o que ela traz de benefício. Então, acho que com isso a gente vai ter a resposta e a equalização da comparação. Porque a usina reversível dá ao sistema alguns atributos, por exemplo, já foi falado aqui, regulação de tensão, inércia, regulação de potência, partida em black start. Hoje em dia as máquinas elas têm uma capacidade de rampa
200%, por exemplo, a usina reversível ela entra muito rápido para chegar na potência máxima, então a gente consegue suprir a saída das renováveis variáveis com muita praticidade. Mas, para fazer uma análise correta, tem que colocar todos os fatores sistêmicos. Eu acho que aí a gente vai conseguir. Eu queria comentar o tema da implantação, que você comentou, o Thiago também comentou, que é importante no horizonte de planejamento. Existem, o histórico europeu, por exemplo, demora de 8 a 10 anos para se instalar, parecido com o histórico chinês aí que a gente viu, porque tem todo um trâmite para fazer. Porém, existem outros países que estão fazendo muito mais rápido, que é o caso da Índia, que está construindo usinas grandes, até com 8 máquinas, só que com o conceito não em caverna, é um outro conceito. Eles estão conseguindo um conceito de instalação, onde ele tem 2 reservatórios e as máquinas elas ficam num ambiente externo, uma casa de força, muito mais próximo ao que a gente conhece aqui no Brasil. Então, vale a pena conhecer. E aí, eu acredito realmente que eles estão conseguindo fazer em 5 anos a 6 anos. Então, um período que a gente possa desenvolver um projeto deve estar em torno de 5 a 6 anos, como meta e desafio para todos, né? E aí a gente consegue começar a dar suporte para o pessoal da IPE para programar a coisa, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas eu tentei varrer um pouco esses parâmetros. Tá, com certeza. E eu queria que o Pinheiro falasse também sobre esse tema, até você antecipou que eu ia perguntar para ele justamente sobre o prazo, né? Se esses 7 a 10 anos ele estava vendo como crível. Ficou mais otimista, então? Não, eu acho que o Thiago comentou bem quando ele falou em dar conforto para o investidor, né? Você se colocar um prazo, pode ser 7 anos, talvez 8 anos, em que você consegue ter incentivo, com a possibilidade de ter incentivos de antecipação, né? Como eu falei, depende como a gente está lidando com natureza, no caso dos armazenamentos hidráulicos, estou insistindo agora no nome. A gente pode ter variações, né? E tem riscos de implantação. Então, deixar uma folga para esse tempo, eu acho que é desejável, mas, como falou o Sérgio, a meta que a indústria tem que perseguir é alguma coisa assim, estudo mais 4 a 5 anos de implantação. Essa é a meta, né? Mas o prazo total, quando a gente diz, vou começar a pensar num projeto hoje, e já tem muito projeto que já está vencendo esse prazo inicial, mas vou começar a pensar num projeto hoje, até o comissionamento da máquina, aí 7, 8 anos. Então, a gente tem projeto para o governo, eu quero até devolver isso para vocês, porque tem essa questão aí, não dá para fazer porque não sabe se tem projeto. Tem projeto, gente? Vai ter projeto. Tem muito projeto em estudo e vai ter projeto, sem dúvida. Quando tiver uma sinalização do mercado, sinalização regulatória, vai ter muito projeto, porque a gente tem um ambiente propício. Voltando, a gente já tem reservatórios, então a maioria dos projetos que a gente vê que estão sendo estudados é utilizando reservatórios existentes. Então é importante a gente trabalhar, né? Acho que eu já tive até a oportunidade de falar com o Thiago sobre isso, né? A gente sabe que um primeiro momento para a parte de aprovação de um projeto, um sistema fechado com 2 reservatórios artificiais é mais fácil até. Se a queda é alta, também os reservatórios vão ser muito pequenos, como o Pinheiro falou, mas se a gente tiver um lago ou um reservatório existente, criar um outro reservatório diminui muito o custo, tá? Então, a gente precisa ter uma sinalização que isso vem, esses semi-abertos que a gente fala, porque vai diminuir muito o custo de implantação e o tempo de implantação partindo de um reservatório já existente. Eu acho que as 2 modalidades, né? A expansão da usina existente, eu estou chamando de expansão, com uma reversível, ou a reversibilidade da usina existente, e o circuito fechado também. Porque, na verdade, a implantação do reservatório inferior não vai acrescentar tanto tempo assim também, né, Sérgio? Acaba ficando um pouco parecido. Mas, no fundo, eu queria pegar um ponto, né? Na realidade, é aproveitar melhor os nossos aproveitamentos hídricos. Na realidade, como o Pinheiro falou bem, é uma expansão.
E isso, para nós, nós temos que fazer. A gente já investiu nesses reservatórios, nesses sítios. Aumentar a produção nesses sítios é importantíssimo para nós, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente deveria seguir. Não, eu acho que é importante, isso é fundamental, mas só queria fazer só um comentário. Quando a gente começou a discutir solar, né, e muita gente dizia como é que se haveria empreendedorismo no Brasil para sair usinas solares e tal, a resposta foi impressionante, né? E eu acredito que o circuito fechado pode ser uma nova solar, né? Existe capacidade de empreendedorismo, inclusive dos grandes geradores, né? Para criar projetos de circuito fechado também. Mas eu também defendo que, junto com isso, tenha a expansão. Já adotei expansão das usinas existentes. Camila, exatamente o que o Sérgio colocou. Eu acho que a gente tem, sim, até pela nossa, né, topologia, a gente tem as condições de aproveitar essas infraestruturas, e eu acho que até a questão ambiental ela se torna mais fácil de tratar. Então, eu acho que nossos associados já estão, sim, empenhados e estão fazendo estudos para justamente esperando essa oportunidade, né, que o governo venha sinalizar, e já estão no estágio razoavelmente adiantado. Bom, aproveitando também, assim, a gente está falando de circuito fechado, acho que por dois grandes motivos. O primeiro é porque a ANEEL avançou primeiro nesse tranche, e o segundo porque a gente tem ali uma facilidade locacional grande quando vai discutir o circuito fechado. Mas, em termos de custo, né, os outros arranjos eles são mais baratos, né? Que, infelizmente, é o que a gente também está aguardando o avanço da ANEEL ali, em definir como é que vai estruturar isso, né? Por parte da EPEL, que a gente nota que também tem um dilema do ovo da galinha, né? Assim, quem tem contrato de concessão também não revela informação se tem possibilidade de utilizar esse contrato, e uma das atividades que a gente está levando para o Ministério é justamente poder fazer a avaliação dos 19 gigas que tem, né, contratos aí a vencer nos próximos 10 anos, aqueles que podem ter acoplado esse serviço adicional para que possa ter uma modelagem mais adequada, né? Se aproveitar um ativo, não simplesmente entregar um contrato novo para explorar do mesmo ativo, mas explorar mais daquele ativo, né, de uma forma talvez economicamente mais interessante do que o ciclo fechado. Então, é uma outra oportunidade que também depende um pouco de como que vai ser a modelagem disso, né? Então, para nós do planejamento, acho que uma coisa também que foi colocada aqui é um pouco dessa discussão da alocação de custo, né? Então, não basta só planejar, assim, tentando achar o custo ótimo, porque a gente acaba esbarrando em uma série de desenhos institucionais de modelos de negócio. Então, você está me vendo falar muito de modelo, mas eu vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, síncrono, né? Equipamento, compensação síncrona, que você deve ter escutado muito naquele debate do curtailment, né, até das plantas de hidrogênio, né? Um síncrono na transmissão ele custa algumas vezes mais do que você habilitar uma usina hidrelétrica para operar como síncrono. Não significa que a gente pode pegar todos os 109 gigas e colocar síncrono, porque depende da região onde está o empreendimento hidrelétrico. Mas ele custa muitas vezes menos do que colocar um síncrono na transmissão. Só que na transmissão, esse é um modelo determinístico. Eu faço um estudo elétrico com o INS e a gente identifica que tem um benefício de colocar um síncrono, eu ponho no leilão de transmissão. Agora, para fazer um síncrono num gerador hidrelétrico, eu dependo do gerador hidrelétrico dizer se ele está interessado ou não em fazer o síncrono. Eu não determino fazer um síncrono numa máquina de uma hidrelétrica do sistema, né? Porque é um outro regime e outra modelagem de negócio totalmente distinto. Então, esse tipo de assimetria faz com que o planejamento não tome a decisão ótima, ele toma uma decisão do que o sistema precisa, mas não necessariamente a decisão de menor custo, né? Então, desculpa insistir, mas assim, tudo é modelagem. Eu acho que quanto mais a gente procrastinar a necessidade de rever o desenho do setor elétrico como um todo, assim, mais a gente acaba fazendo extensões e analogias de entendimento e a gente só vai asseverando essas assimetrias e essas alocações de custo. Vai colocando os band-aids, né?
Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, porque a conversa está realmente muito boa. Vocês me deram ideia para vários outros materiais que a gente vai ter que fazer na Megawatt, vamos ter que nos virar para desdobrar isso. Então, agradeço a vocês aqui, foi realmente muito bom. E agradeço a todo mundo que assistiu a gente, que ficou aqui até agora, talvez morrendo de fome, mas acho que deu para segurar, né, com o lanchinho. Obrigada, e obrigado, pessoal da Copel também e da Megawatt.